A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos iniciando mais uma transmissão de nossa EBD em família. Famílias que aprendem, famílias que servem, em nosso canal JEP Peniel. E a lição que estamos estudando é a lição de nosso primeiro trimestre de 2026. E a lição de hoje que estudaremos é a lição de número 3, que tem como título O Pai enviou o Filho. Mas antes, eu quero mais uma vez estar aqui enfatizando a presença da minha esposa, Thalita Vaz. A paz do Senhor, amados irmãos, desde já queremos agradecer por estar adentrando na tua casa e na tua família. E queremos te pedir pela graça do Senhor que curta e compartilhe e comente o que o nosso vídeo e o que podemos melhorar cada vez mais no nosso canal. E Deus te abençoe. Amém. Para darmos continuidade, só ressaltando que na lição passada, na lição de número 2, com o título O Deus Pai, nesta lição nós aprendemos a identidade do Deus Pai. Nós também aprendemos sobre o Pai se revela em Cristo. E por último, nós aprendemos sobre a pessoa do Pai. Esta lição nós ali passeamos e aprendemos essas três verdades. E a lição de número 3, o nosso texto áureo, ele se encontra lá em 1 João, capítulo 4, e o versículo 9, que diz assim: Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. A nossa verdade prática, ela diz: o envio do Filho revelado, o envio do Filho revela o amor do Pai e a perfeita unidade da Trindade no plano da salvação, garantindo a redenção e a adoção dos crentes. A Thalita vai fazer a leitura bíblica em classe. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em João, capítulo 3, versículos 16 e 17. E João, 1 João, capítulo 4, do versículo 9, versículo 10, e Gálatas, capítulo 4, do versículo 4 ao 6. João, capítulo 3, diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Em 1 João, capítulo 4, do versículo 9 ao 10, diz: Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas sem que ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Gálatas, capítulo 4, versículo 4 ao 6. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos de Deus, enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Glória a Deus. Amados, nesta lição nós temos como objetivo, no nosso primeiro tópico, compreender. No nosso segundo tópico, nós temos que reconhecer. E nosso terceiro tópico, temos que identificar. No nosso primeiro tópico, nós temos que compreender o quê? Que o envio do Filho é a maior prova de amor do Pai. No nosso segundo tópico, nós temos que reconhecer que a vinda de Cristo ocorreu na plenitude dos tempos. E nosso último tópico, nós temos que identificar a atuação da Trindade na execução da aplicação da salvação. A nossa introdução, ela já nos aponta, baseada ali, atrelada com nossa palavra-chave, né? Envio. E eu acho interessante o termo desta palavra, o envio, que ela, no grego, ela quer dizer, ela é apóstolo. A palavra apóstolo ela tem um significado de
alguém que é enviado por ordem de outro. E isso se encaixa de forma muito perfeita na pessoa de Cristo, né? Que o texto ele vai mostrar que Cristo é enviado por ordem de Deus, né? Para remir, para salvar a nação, para salvar a criação perfeita, a criação máxima de Deus, né? E o nosso primeiro tópico, ele já tem como o título o envio do Filho. O maior é o amor do Pai. O envio do Filho e o amor do Pai, né? Isso é uma expressão máxima de demonstração do seu amor, do seu cuidado. E o nosso primeiro subtópico, que diz o amor incondicional do Pai, né? Se a gente formos olhar para nós, procurarmos entender a dimensão do amor de Deus para conosco, nós sempre vamos encontrar uma dificuldade muito grande, uma dificuldade muito extrema para expressar, porque o amor de Deus ele é infinito, ele é incomparável. Se nós formos olhar até o processo, a partir do momento da criação, se fosse comparar com o amor humano, nós já teríamos que ser abandonados quando Adão e Eva ali pecaram. Mas a gente vê que por mais que ali foi instituído uma barreira, né, o pecado, o erro de Adão e Eva promover essa separação entre Deus e a sua criação, Deus jamais desistiu da sua criação. Deus continuamente criou formas para que ele pudesse manter ainda a comunhão e promoveu ainda o plano de resgate, né, da humanidade. Amém. E é interessante que nesse nosso primeiro subtópico, a nossa lição ela enfatiza aqui que diz: o envio de Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, é a maior demonstração do amor de Deus ao mundo. O texto que ele vai usar de exemplo é um texto bem conhecido em João capítulo 3 e o versículo 16, que a gente considera o texto áureo da nossa lição, quando ele diz assim, né, o 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O texto que ele utiliza para demonstrar esse amor é justamente o termo que Deus amou, ou seja, é o termo grego abô, que ele é derivado, que ele é proveniente da palavra ágape. Só que, porém, ele demonstra um amor em execução, um amor em funcionamento, né? E esse termo ele tem um sentido de que alguém ama, mas sacrificando a sua vida. E isso no sentido cultural, a palavra ágape, todas as palavras provenientes, até a própria abô, que aqui é aplicada em João capítulo 3, versículo 16, era pouco usada, né, nas literaturas, na atribuição de alguém, porque ela tem sempre o sentido de alguém que dá a vida para que a pessoa possa ser amada. Então é um amor sacrificial. Então essa palavra ela começou a ser usada na comunidade cristã, porque eles entenderam que, ao mesmo tempo que os gregos entendiam que esta palavra ela não se encaixava a ninguém, porque seria um amor humanamente impossível, mas a comunidade cristã identificou que esse amor se aplica a Cristo. E todos os escritos, eles começaram a usar esse termo atribuindo a pessoa de Cristo, né? Nós vamos ver essa aplicação desta palavra em alguns sentidos humanos, sim, mas ela é muito evidenciada para mostrar a forma que Deus ele ama a criação, mostrando aquele amor que ele resgate, né, Thalita? Glória a Deus. Aqui também a nossa lição ela diz, no mesmo subtópico que diz, expressam a natureza essencial de Deus. É a busca pelo bem-estar de todos, que está em 1 João capítulo 4, o versículo 8, que diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor.
Então Deus está falando de um amor incondicional. O que é que Deus está mostrando para nós, seres humanos? Que aquele que não ama o seu próximo não ama a Deus. Aquele que não tem uma intimidade de compaixão com o seu próximo também não tem com Deus. E é isso que a nossa lição está nos ensinando, para que o Filho foi enviado. O Filho foi enviado por um amor incondicional. Um amor que, como diz, ele deu o seu Filho, né, ao mundo de tal maneira, que foi de uma maneira imensa, que não tem nem comparação. Por isso a nossa lição ela está nos trazendo e nos relembrando o que é amar, o que é o amor. Porque hoje a sociedade que vivemos está perdendo o que é o amor pelo próximo, o que é o amor pelo filho, o que é o amor pelos que necessitam muitas das vezes de ajuda. E nós, como muitas das vezes sociedade até cristã, nos colocamos somente para julgar e não para estendermos a mão. E é isso que a nossa lição está nos relembrando, o amor de Cristo pela humanidade. E esse amor, ele habita em nós. Que nós vamos ver o contraste do nosso amor para com o amor que deve estar em nossa vida, é quando nós se deparamos com situações desagradáveis, né? Com perseguições, com calúnias, com situações injustas, que muitas das vezes humanamente nós queremos agir da mesma proporção da maldade, porque isso é a nossa essência, né? Verdade. Isso daí é proveniente nosso de revidarmos o mal com o mal. Só que quando a lição ela mostra que esse amor, por mais que ele demonstre a ação do nosso Deus, mas esse amor ele não está restrito somente para Cristo. Não, esse amor também, ele não, a intenção de Deus não é somente que esse amor habite em nós, mas que seja também baseado em nossas atitudes, a nossa vida, o nosso ser. Esse amor de Deus, ele traz a paz, a tranquilidade, o sossego. Você citou ali, ó, em Romanos capítulo 15, versículo 2. Esse texto, ele demonstra a busca pelo bem-estar de todos, né? Esse é a verdadeira essência do amor de Deus, né? Na nossa vida. Não é isso, Thalita? Amém. E aqui diz em Gálatas capítulo 6, o versículo 2, não está na nossa lição. Mas também isso é uma demonstração de amor. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Né? Então a lei de Cristo foi sempre o amor, né? Durante ali com seus discípulos, durante o povo que se chegava diante dele. E nós, como sociedade, como cristão, como servos do Senhor, temos que relembrar e voltar ao verdadeiro amor, não com palavras ofensivas, mas com palavras de ajudas, levando a carga um dos outros. Se o teu irmão cair, estende a mão para ele, porque através deste amor vai ser reconstruído uma nova pessoa, um novo servo, um profeta, um evangelista, ou alguém que muitas das vezes aos nossos olhos está perdido, mas aos olhos do Onipotente, através do teu amor, vai ser alcançada esta vida, e quando você vê as obras do Senhor na tua vida. E é interessante que a continuidade desse amor, a nossa própria lição, ela vai nos levando de forma progressiva a entender, né? Quanto o nosso subtópico 2, ele tem como título assim, a iniciativa soberana de Deus. Aquilo que eu falei no início, né? Se fosse o amor humano, na característica, Adão e Eva pecou, eles já estariam destituídos, né? Você me decepcionou e Deus teria se afastado. Mas não, Deus, pela sua soberania, o segundo subtópico, ele inicia assim, ó, desde a eternidade, antes da queda do Éden, Deus traçou um plano de redenção em Cristo. Deus, pela sua soberania, né? Nós temos que entender que esse plano estava elaborado, não o que impulsionou esse plano foi a queda de Adão e Eva. Adão e Eva, quando pecaram, isso não estimulou Deus a elaborar um plano. Não, Deus não precisa de tempo. Deus não é sujeito ao tempo. Deus não é sujeito, né, ao espaço. Deus não é sujeito à matéria. Deus não depende dessas estruturas naturais. Deus, ele, por mais que a gente escolha o lado A ou o lado B,
a sua onisciência já promove a ele já elaborar situações que não saiam do seu controle. Então a gente nunca pega Deus de surpresa. Então Deus, quando fez o ser humano, ele já fez com essa intenção de amá-lo sempre. É sua criação. E o pecado, por mais que tenha criado essa dificuldade humana, mas não criou-se dificuldade para que Deus pudesse exercer esse amor. Amém. E Deus continua amando a humanidade, independente da queda ou não. Amém. Irmão Rafael falou sobre a soberania de Deus. Pesquisando aqui, verificamos que a soberania de Deus é uma autoridade, é um poder supremo sobre toda a criação, governando o universo, a história e as vidas individuais de acordo com o plano e a vontade. Mas você verificando e analisando através da própria palavra do Senhor, que está em Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5, diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, que é o amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a beneflácia de sua vontade. Então a soberania de Deus é para nós, que fomos criados e fomos o que adotados pela morte do nosso Senhor Jesus Cristo naquela cruz. Mas foi desde a fundação, não foi um plano repentino que aconteceu da redenção de Deus, não. Já estava mesmo antes dele criar, dele formar, todo e qualquer, como a terra, a natureza, o ser humano. Não aconteceu quando Adão, quando Eva caiu. Deus não estava dizendo assim: o ser humano vai cair, nós temos que fazer um plano logo. Não, o nosso Deus é onisciente, onipresente e onipotente. O nosso Deus, ele sabe de todas as coisas, porém, Deus criou o ser humano para viver uma intimidade com ele sempre. Só que aconteceu a queda, e ali o nosso Deus já tinha ali desde a fundação um plano para todos nós. E nós entendemos que o plano, a vinda de Cristo, não é um plano que se foi elaborado depois da queda. Nós temos que entender que não é um plano circunstancial, que se surgiu dependendo de uma circunstância. É interessante nós lermos lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 20, que diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Versículo 19, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então este sacrifício, esse processo de resgate, ele elaborado por Deus na eternidade. E esse plano, ele demonstra o quê? Demonstra a intensidade do amor de Deus em manter comunhão, em manter contato com a sua criação. Nenhuma possibilidade da forma soberana de Deus haveria de acontecer, fazer de uma forma que Deus desprezasse a sua criação. Amém. Esse segundo tópico, ele quer nos mostrar o quê? Que o amor de Deus por mim, pela Thalita e por você, ele é um amor que nós não conseguimos medi-lo. Você tem que entender, nós temos que entender que nós somos a criação de Deus. Nós somos, e Deus jamais vai desistir de mim e de você. Para terminarmos o nosso segundo subtópico, diz aqui a nossa própria lição. Portanto, a iniciativa da salvação não parte do ser humano, mas de Deus, em sua soberania, como falamos, em misericórdia e compaixão, que é o amor. Deus decidiu agir em favor da humanidade caída, que está em Romanos, capítulo 3, o versículo 24, mas vai até o 26. Mas eu vou ler aqui o 24, que diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção, que é em Cristo Jesus. O amor de Deus, ele é imensurável. O amor de Deus era para todos e são para todos nós. Não é para aquela pessoa somente assim que diz: o amor de Deus é somente para tal fulano. Não, é para todos. Deus tem um amor imensurável, E não foi por nós, não, como diz aqui, não é pela nossas escolhas, mas sim foi por Ele mesmo que Ele demonstrou esse amor à humanidade. E o nosso terceiro subtópico diz:
o envio do Filho e a Trindade, né? Então, aqui como já foi falado, vamos aqui somente entender, né, o envio do Filho, mas já foi logo lá no primeiro subtópico falando sobre isso. Mas aqui diz assim: a distinção observada em funcional relacionada ao plano da salvação. O Filho enviado para realizar a redenção. Então, o Filho foi enviado, né, para realizar aquilo que já estava ali desde a fundação, desde a criação do ser humano, uma redenção para nós, pecadores, perdidos, que não tínhamos mais, muitas das vezes ali, aos olhos da sociedade, não tinha mais nenhuma esperança. O caminho certo é esse, mas observando algo, irmão, que o inimigo jamais das nossas almas, ele está ali somente para nos acusar, sabemos disso, mas o nosso Deus está ali pronto para nos perdoar, irmão Rafael. E é bom nós enfatizarmos também sempre não sairmos desta linha, que a nossa lição desse trimestre ela tem como objetivo fazer com que a gente se aproxime mais de entendermos a doutrina da Trindade, porque hoje na parte doutrinária, na parte filosófica, tem como objetivo muito descaracterizar a Trindade para descaracterizar o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, duvidando a sua divindade, duvidando a sua igualdade com o Pai, duvidando toda a sua estrutura. E nós temos que entender como pentecostais, nós temos que entender que Jesus, quando ele veio, esse Jesus, ele é o próprio Deus. E nesse texto aqui, nós vamos ver lá em João, capítulo 3, versículo 17, que está aqui na nossa lição, 17 e o 18, que diz assim, ó: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18, quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. O versículo 34, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida? E nós vamos ver, esses três textos mostram a finalidade que Deus enviou o seu Filho. Só que nós temos que entender que esse Jesus que esteve no nosso meio, ele é o próprio Deus. Porque vai dizer aqui, ó, em João, capítulo 1, João faz questão de enfatizar, ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nós temos essa a finalidade, ó, o do subtópico 3, né? O envio do Filho e a Trindade. Amém. Nós temos que entender que esse amor que Deus ele sente por mim e por você, ele é um amor que não depende da circunstância. Esse amor, ele está direcionado a todas as pessoas, independente do que faz, independente do que deixa de fazer, verdade, independente se serve ou não serve. Deus ama a humanidade. Esse amor, todas as pessoas que se propuserem em se arrepender, em se entregar para o Senhor Jesus, o nosso Senhor está de braços abertos para receber essa pessoa e para que essa pessoa venha a ser transformada. Glória a Deus. E como diz aqui, para terminarmos esse primeiro tópico da nossa lição, diz assim: essa adoção não implica em hierarquia na Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma natureza divina. E está em João, capítulo 10, 30. E olha só o que diz a palavra do Senhor: eu e o Pai somos um. Então, irmão, sempre se lembre de algo na nossa vida que não devemos esquecer. Éramos perdidos e hoje estamos pela graça do Senhor como os filhos adotados. E não devemos olhar para aqueles que estão caídos sem esperança. Como foi falado aqui, Jesus foi enviado para todos. Ele e o Pai e o Espírito são somente um, são juntos, como foi falado aqui. Então, nós desde já queremos dizer, através da sinopse que vamos ler também, que você venha meditar, irmão. Não julgue aquele que está caído, mas demonstre o amor de Deus, com discernimento, com os dons do Espírito Santo que devemos ter na nossa vida. Quando perdemos isso, perdemos também o amor de Cristo e aí nasce a velha natureza, que é o velho eu. Nosso segundo tópico
Iniciando o nosso segundo tópico, que ele tem como título O Filho e a Plenitude dos Tempos. Esse tópico nós vamos entender que a vinda do Filho, ele foi no momento apropriado, adequado, criado e controlado por Deus. Jesus ele não veio no tempo aleatório. Quando a gente olha para o fato histórico, quando a gente olha pelos acontecimentos, nós percebemos que Jesus, o tempo que ele esteve em nosso meio, foi um ambiente muito preparado e muito peculiar na história, né? Situações que a gente nunca tinha percebido estar a humanidade muito sintonizada, preparada para a vinda de Cristo, né? Então esse nosso tópico, ele já começa assim, ó, o envio de Cristo não foi um plano improvisado, mas um desígnio eterno, cumprindo na plenitude dos tempos. Né? Quando diz lá em Gálatas, esse termo é muito ousado, em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Você abriu aí? Não. Amém, está aqui já. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher e nascido sobre a lei. Esse texto ele indica que a vinda do Messias se deu no tempo determinado pelo Pai, né, Thalita? Isso mesmo. E aqui complementando, o que foi falado não foi algo improvisado, não. Portanto, que olha só o que a nossa lição diz, até na parte histórica, que diz assim: historicamente, o domínio romano construiu estradas e rotas comerciais que contribuíram para a disseminação do evangelho. A cultura grega unificou o mundo por meio do grego, koiné, tornando possível a escrita do Novo Testamento em uma linguagem conhecida e popular. Então, olha só, irmão. Naquele tempo, provavelmente as estradas eram estradas ruins. E como era que o Filho de Deus vinha a este mundo com essas estradas? Mas Deus ali tocando no coração, né, dos homens romanos, mesmo sendo ruim, foram ali abrindo estrada para que o evangelho do Senhor fosse propagado. Então, como foi falado, nada foi improvisado, não, mas foi no momento certo, na hora certa, e como diz aqui, a Trindade, em perfeita sabedoria e unidade, determinou o momento exato para a executação do plano, né, do plano redentor. Então, eles ali haviam preparado essas estradas, irmão Rafael, para que o evangelho do Senhor fosse propagado, fosse anunciado a todos os povos, a todas as línguas, a todas as raças, aos gregos, aos judeus, aos romanos, né? Então, tudo isso é porque diz em Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 em diante, que diz que para tudo tem o seu tempo, o tempo determinado. Então, para a vinda do Filho de Deus, também teve o tempo determinado para nós. Se você for analisar lá nos Antigo Testamento, Isaías já vinha falado, Ezequiel já vinha falado, os profetas menores já vinham falado, mas ali aconteceu no momento certo, irmão Rafael. Sim, a gente vê que quando a gente vê são três estruturas que nós observamos que se monta a plenitude dos tempos, né? Então a gente observa que quando o Império Grego ele dominou, ele se instalou naquele lugar ali, o Império Grego ele enfatizava muito a sabedoria, né? A literatura. Então o homem ele tinha que ser elevado nessa e a cultura grega ela conseguiu difundir, e isso fez com que os povos, por mais que culturas diferentes, se tornassem um. E isso foi muito forte. O Império Grego, quando ele cai, né, a própria lição vai mostrar ali, se inicia o Império Romano. O Império Romano ele já não visava tanto o lado da sabedoria, mas ele visou um lado da estrutura, da infraestrutura, ou seja, criar mais estrada para circulação de comércio, né, criar mais segurança, não somente terrestre, mas segurança nos mares. Então criou mais essa estrutura e se cria outra via, né, que era a estrutura na língua, na estrada, né, a língua para comunicar o evangelho, a estrada para que pudesse ser, a nossa lição tem como
palavra-chave envio, para que eles pudessem ser enviados. E o terceiro momento apropriado para se montar a plenitude dos tempos era justamente a fragmentação judaica, quando se começou a se formar várias frentes judaicas, né? Os fariseus, os saduceus, né? Os escribas. E isso, querendo ou não, trouxe uma fragmentação, uma fragilidade, né? E isso cria-se a estrutura apropriada que nunca se tinha visto na história, né? A unificação de línguas, favorecimentos nas estradas e a fragmentação da maior barreira que seria para o cristianismo, que era justamente o judaísmo, né? Então, Deus ele preparou esse ambiente apropriado para que Cristo ele pudesse vir. Glória a Deus. O nosso segundo tópico, ele vai dar a continuidade disso que a gente está abordando, que ele tem como título O Filho Nascido sob a Lei, né? A Escritura afirma que o Filho veio nascido de mulher e nascido sob a lei, né? Glória a Deus. E também aqui nele encarnou e experimentou as fraquezas humanas. É certo o pecado que está em Hebreus capítulo 4 e o versículo 15, que diz assim também: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então Jesus, muitas das vezes as pessoas dizem assim, mas ele foi o Filho de Deus, ele era o filho... Você também é o Filho de Deus, sim, porque você é adotado, né? Então ele se fez como nós, carne, sentimentos, pensamentos. Mas como eu sempre digo, irmão, se você for analisar a Bíblia, o Senhor Jesus sempre estava reunido ali com o seu povo. O Senhor operava milagre, mas ele ia para o monte orar. Porque nós sabemos que a nossa carne, irmão, ela quer algo a mais, ela quer algo do mundo, ela quer algo que nos leve ao mundo. Mas o Espírito de Deus, ele nos leva a Deus. E por isso que o nosso Senhor Jesus se fez como nós, para que ele pudesse sentir aquilo que o ser humano sente hoje, sentimento, raiva, tudo. Mas, porém, através ali da oração, do jejum, da busca, o Senhor Jesus Cristo demonstrou isso para nós, irmão Rafael, que podemos sim vencer, não pelas nossas forças humanas, mas através do Espírito Santo. E esse termo, nascido de mulher, muitas das vezes é entendido como uma forma pejorativa, como uma forma de fragilidade. E, na verdade, o texto bíblico ele nos mostra que é a forma de que Deus está demonstrando o seu amor, demonstrando que ele não nos abandonou e que a oportunidade está ainda em evidência e ativa para nos reconciliarmos com ele. Em Filipenses capítulo 2, o versículo 7 e 8, olha o que diz: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Versículo 8, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Glória né? a Deus. Então, ele passa por esse processo natural para que ele pudesse não somente estar no nosso meio, mas que a gente pudesse sentir e perceber o amor de Deus, né? E isso já vinha desde o Antigo Testamento. Olha só que Isaías capítulo 7 e o versículo 14 diz: cumpriu-se assim a profecia. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Isaías já estava falando aqui, mas olha só o que ele fala: portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. E eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e chamará o seu nome Emanuel. Aí, indo lá para o Novo Testamento, que está em Mateus, capítulo 1, e o versículo 23, olha só que Mateus diz: e eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-á pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Olha só, Isaías e Mateus, muito distante, irmão Rafael. Épocas muito distantes, muito distintas, mas ali o que foi? Era através do Espírito Santo, era através da busca ao Senhor Jesus que eles tinham essa intimidade, irmão. Então, levando para os dias atuais de hoje,
Nós vivemos num tempo, irmão Rafael, que o tempo muitas das vezes é muito curto, mas como nós falando hoje pela manhã, devemos redimir o nosso tempo, e isso depende de nós, amado. Não depende somente de Deus, não. Ele vai te dar o discernimento e o entendimento, mas buscar ao Senhor tem que ser todos os dias, senão nós vamos acabar perdendo para a nossa carne, irmão Rafael. Verdade. Eu, dando seguimento aqui na nossa lição, o nosso subtópico 3, ele vai falar nessa mesma linha, né, que é a adoção de filhos. Em Gálatas, capítulo 4, o capítulo 4 e o versículo 5, que diz aqui assim, ó, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, né? Então, esse sentido é uma forma de reaver aquela oportunidade que teoricamente nós não teríamos mais, por consequência do pecado. Se não fosse essa intensidade de interesse, desse amor intenso de Deus, o máximo que nós poderíamos usufruir era uma vida terrena, conquistas terrenas. Mas o amor, se não, essa intensidade de interesse de Deus por nós, nos proporciona não somente viver as coisas da terra, mas termos a esperança e a certeza de vivermos na eternidade com o nosso Deus. E a vinda de Cristo faz com que através dele nós pudéssemos ser adotados, retornarmos ao Criador, né? Glória a Deus. E olha só, na segunda lição, no auxílio bibliológico, que está lá naquela segunda lição do Deus Pai, olha só o que esse auxílio diz. O privilégio de ser filho de Deus. E olha só o que Paulo fala. Paulo usou a adoção para ilustrar um novo relacionamento do cristão com Deus. Na cultura romana, o filho adotado perdia todos os direitos que possuía em relação à família anterior e recebia todos os direitos de filho legítimo em sua nova família. Ele se tornava herdeiro dos bens de seu novo pai. Da mesma forma, quando alguém se torna um cristão, olha só, irmão, recebe todos os privilégios e responsabilidades de filho na família de Deus. Não somos mais escravos atemorizados, ao contrário, somos filhos de Deus. Que privilégio! Olha só, nós não devemos nem questionar ou falar algo aqui, mas você tem um privilégio de ser chamado filho de Deus. Tem um hino que diz que nós não somos mais escravos do medo, mas nós somos filho de Deus, irmão Rafael. O cantor Fernandinho canta, e isso é uma pura realidade. Antigamente você era um escravo, mas hoje você é filho de Deus. E sabendo disso, tem direito a toda a herança. Basta você querer tomar posse. E você que está assistindo esta EBD, mesmo não sendo cristão, por curiosidade, eu quero te falar algo. Jesus também te ama e tem um chamado para a tua vida. E saiba, você pode ser filho de Deus, o aceitando como único e suficiente Salvador. E o nosso irmão Rafael vai ali concluir com nossa sinopse de número 12, irmão Rafael. Isso. A nossa sinopse número 2, ela resume o nosso tópico de número 2 com a seguinte frase: na plenitude dos tempos, Cristo veio ao mundo, cumprindo as profecias e propiciando redenção e adoção como filhos de Deus, né? Glória a Deus. Agora nós vamos para o nosso tópico 3. A paz do Senhor, meus irmãos, quero apresentar para vocês esta bênção, este livro, Teologia Sistemática Pentecostal. Para você que quer se aprofundar mais no conhecimento pentecostal e conforme está a nossa lição, vou deixar o link aqui na descrição e quero compartilhar com vocês na página 62 sobre o Deus pessoal, que diz assim: não é possível conciliar padeísmo e cristianismo? O Deus revelado na Bíblia é pessoal, é transcendente e emanente. O que é emanência? É o relacionamento do Criador com o mundo criado,
principalmente com o ser humano e a sua história. Você adquirindo este livro, você estará abençoando o nosso canal. Desde já, Deus abençoe a tua família. Irmão, faça um esforço, compre este livro e você será ricamente abençoado na graça e no conhecimento. O nosso tópico 3, ele tem como título A Trindade no Plano da Salvação. Nós vamos observar que a Trindade ela está presente em todo o processo. Glória a Deus. No nosso primeiro subtópico, a vontade do Pai realizada pelo Filho, né? Que diz assim: o Filho veio ao mundo para cumprir a vontade do Pai. É interessante esse texto, né, que em João 6,38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, né? Então a vontade, quando Jesus ele enfatiza isso, ele diz aqui, essa vontade, segundo Cristo, é que nenhum daqueles que Deus deu para ele se perca, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Essa é a vontade de Deus, através de Jesus, quando ele foi enviado. A vontade de Deus é que ele fosse enviado e nenhum do que Deus desse para ele se perdesse, né? Isso mesmo, e também diz sobre a obediência de Jesus, que é perfeita, revelando plena submissão ao Pai. Ele mesmo testifica, porque eu faço sempre o que lhe agrada, que está em João, capítulo 8, versículo 29, que diz aqui, e aquele que me enviou está comigo, o Pai, não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, aqui falando novamente da Trindade, irmão Rafael, comentando sobre aqui, que ele veio sim fazer a vontade do Pai. E essa obediência alcançou o clímax, né, que foi o auge ali, né, na entrega voluntária de sua vida por amor, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, como está em Filipenses, capítulo 2, e o versículo aqui 8, que nós lemos, né, e por meio de sua vida, sem pecado e morte sacrificial. A justiça de Deus foi plenamente satisfeita. Em Cristo vemos a expressão sublime da obediência, do amor e da unidade perfeita da Trindade. Então, a obediência ali, irmão, ele esteve junto o tempo todo com o Pai e o Espírito Santo. Não estavam separados, não. Ele veio para cumprir a vontade do Pai, por amor à humanidade. Você tem que entender isso. Ele estava o tempo todo juntos. O tempo todo estavam ali, desde a fundação dos tempos, desde a fundação do mundo. E no terceiro tópico, nós temos como objetivo identificar em todo o processo a presença da Trindade. Então, no nosso primeiro subtópico, nós vamos ver a ação de Deus enviando o seu Filho, mas através de Cristo encarnado, o próprio Deus também está presente com ele. Isso é demonstrado através justamente da palavra que Jesus ele dá, que ele veio fazer a vontade do Pai. Só que a vontade de Deus está sendo executada por Cristo, que era fazer com que nenhum viesse a se perder, né? Amém. E nós vamos seguir o processo para a gente identificar justamente a presença da Trindade no plano de salvação, no nosso segundo tópico, né, Thalita? Isso. Que diz assim, a mediação exclusiva do Filho. O Filho é o único caminho de acesso ao Pai. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, que está em João, capítulo 14, versículo 6. Esse acesso é exclusivo porque ele é a revelação plena do Pai. É o único que pode satisfazer a justiça divina mediante o seu sacrifício no Calvário. Então aqui nós, como foi no primeiro subtópico, a vontade do Pai foi realizada no Filho. E aqui no nosso segundo subtópico diz a mediação exclusiva do Filho, aquilo que nós muitas das vezes dizemos assim, todo caminho leva a Deus. Nós vimos isso até na internet, todo caminho leva a Deus, não. A nossa lição está falando aqui. E através da palavra em João, capítulo 14, versículo 6, diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é todos os caminhos não, irmão Rafael. É somente através do Filho. Isso.
E é interessante que aqui nós entendemos que a presença da Trindade, ela também através das ações mediadas pelo Filho, né? Porque lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que diz assim, ó, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E dá um complemento assim: desse modo a salvação ocorre unicamente por meio da fé em Cristo Jesus. Glória a Deus. É bem importante nós entendermos que o que está em jogo. Qual que é a importância de eu entender a verdade? É o que está em jogo, aquilo que a gente tem de mais precioso, é a nossa alma. Porque o momento exato de perdermos a salvação ou de adquirirmos ela é única. Ela é um processo, é único, né? Então, nós vemos propriamente a presença de Deus através do seu Filho, né? Através do seu Filho, nós vemos também a presença da Trindade através da execução do plano salvífico do Filho como mediador. É ele que media, intermedia, ele que é o caminho, né? Como a Thalita ela leu. Aqui, só complementando a palavra do irmão Rafael, como diz que o que está em jogo é a nossa alma. O inimigo, ele não quer a tua riqueza, ele não quer nada que tem neste mundo. Mas olha só o que diz em Efésios, capítulo 6, e o versículo 12, o que todo dia nós temos que conviver. Porque a nossa luta, ela não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e a potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, irmão Rafael, e depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis, Glória que está na eternidade com o nosso Senhor. Então fique ciente que não é o dinheiro, não é o que você tem, não é a forma que você prega, não é a forma que você louva, mas sim saiba de uma coisa, que tudo isso foi um dom que o Senhor te deu e não é teu, foi através do Espírito Santo de Deus. E você, muitas das vezes, sem o Espírito Santo de Deus, você pode até louvar, pregar, ser usado sim por Deus, mas naquele grande dia é que nós vamos ver lá na glória com o Senhor, irmão Rafael. Por isso, cuide da tua alma, meu irmão. Cuide daquilo que tem de mais precioso. Você é filho adotado de Cristo. E não deixe a essência, que é o amor, sair da tua vida e nem do teu chamado. Sim. O nosso terceiro subtópico, que tem como título a aplicação da salvação pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, chamado de Consolador, é Espírito da verdade. Foi enviado pelo Pai e pelo Filho. Jesus disse que o Espírito viria para convencer o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Você vê que a estrutura da Trindade, ela é presente de forma notória, né, no plano de salvação. Então Deus, ele envia, o Filho executa, se sacrifica, né? E o Espírito Santo, ele nos fortifica para que a gente possa continuar. Então o processo de salvação, ele tem a participação da Trindade. Ela se encontra, né? Ele dá um complemento aqui que ele diz, ó, e o Espírito que ilumina a mente para o conhecimento de Deus, ensina a verdade, regenera os pecadores, sela os que creem, opera a santificação progressiva e assegura a perseverança dos crentes, né? Então toda a estrutura que a gente precisa para que a gente possa adquirir a salvação, porque a salvação ela é um processo, ela não se torna algo instantâneo, né? Nós temos instantaneamente o direito, quando nós aceitamos a Jesus, confessamos os nossos pecados, nós automaticamente, nosso nome é escrito no livro da vida. Mas porém, existe um processo para que a gente possa diariamente permanecer e não perder essa oportunidade, né, Felipe? E olha que o Espírito Santo, ele ilumina a mente para o conhecimento, olha só. Ele ensina a verdade, ele regenera os pecadores e ele sela o que crê.
e santificação na progressiva, né? E assegura a perseverança dos crentes. Como o irmão leu, aqui diz em João capítulo 16, 8 ao 11, mas eu vou ler aqui o 8 que diz: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, que é o Espírito Santo de Deus, que é o nosso Consolador. E por que ele testifica, irmão? Pesquisando aqui, o que é testificar? É testemunho pessoal, através daquilo que nós temos convicção, né? Seja por palavras ou por ações, afirmando que se sabe ou ouviu falar de Jesus. Mas nós temos que voltar a viver a este Evangelho e ser testificado pelo Espírito Santo, que é a verdade, irmão Rafael. E isso nós temos que não só pela internet, irmão, não só pelos livros, é bom ter conhecimento, como a nossa lição mesmo diz, que os fariseus e os escribas tinham grandes inteligências, grande sabedoria, mas que não eram guiadas pelo Espírito Santo. Então vamos buscar a sabedoria que vem do alto. Leia, estude, faça faculdade, se aprofunde, mas não perca a essência, que é o Espírito Santo de Deus. E nesse processo da salvação, Deus a Trindade age, né, do plano salvífico, mas essa ação também ela tem que estar presente em nossa vida. O Pai tem que agir em nossa vida, o Filho tem que agir na nossa vida e o Espírito Santo, porque termos justamente a presença de Deus é ter a Trindade em nossa vida. E em João capítulo 15, e o versículo 26 diz assim: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Então eu tenho o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo, mas esse Espírito ele vai testificar com o Pai, vai testificar com o Filho. E nós entendemos que o que habita em nós é a Trindade. Nós somos templo do Espírito Santo, mas um testifica com o outro. Essa estrutura, né, da Trindade que habita em nossa vida, né? Verdade, irmão. E aqui, complementando e terminando a nossa lição, para irmos para o sinopse, olha o que diz a nossa lição, irmão. Como nós estamos falando da Trindade, né? Diz assim: o Espírito nunca age independentemente do Filho ou do Pai. Sua missão é intrinsecamente a te exaltar a glória do Deus triuno, que está em João, capítulo 16, o versículo 13 e 14, que diz: mas quando vier aquele que é o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então aqui nós estamos vendo, irmão, que Jesus veio anunciar e o Espírito Santo nos faz nos lembrar tudo que o Senhor Jesus deixou nesta terra para nós. Que oração, leitura da palavra, buscar a Deus, ter o amor com o irmão, ter ali uma unidade entre os irmãos, como diz, né, o Salmo 133 mesmo. E temos perdido isso na nossa comunidade, muitas das vezes cristão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, para que ali, quando um tiver caído, o outro que está forte levante o seu irmão. Irmão, voltemos ao verdadeiro amor, que é o amor de Cristo. Não deixe isso perder na minha vida, nem na sua vida. Com o dia a dia, nós vamos deixando nos levar pelas coisas do mundo, mas que possamos retornar, porque Jesus está voltando, irmão. E quando ele voltar, ele quer aqui encontrar uma igreja lavada e remida no sangue de Jesus. Glória a Deus. A nossa sinopse de número 3, ela resume com a seguinte frase: o plano de salvação é obra da Trindade. O Pai envia, o Filho executa e o Espírito Santo aplica. Né? Então, nós estamos chegando ao final de nossa lição de número 3, né? E queremos desde já agradecer de todo o coração a participação de cada um. Você que assistiu até o final, que Deus abençoe, e peço a você que você se inscreva ali no canal, ajude esse canal a crescer, fazendo assim mais pessoas
ouvirão, aprenderão a palavra de Deus. Nos ajude, dentro desse propósito, a difundir a palavra de Deus dentro dos lares, nos locais de trabalho, aonde as pessoas acessarem, criarmos essa oportunidade para que as pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. E vamos orar, irmão. Vamos orar, né? Como diz, a oração, ela é o fundamento, né? De estarmos ali em comunidade com o nosso e comunhão com o nosso Pai. Senhor, muito obrigado por esta aula, o que aprendemos sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que eles sempre estão juntos, Senhor, que eles sempre estão nos levando ao amor verdadeiro, o amor que enviou o seu Filho por nós que estávamos perdidos e desrasgados. Mas, Senhor, neste momento, abençoa cada lar que vai ouvir, cada família como a nossa família, e que esta programação e que esta EBD em família, Senhor, venha a ser um diferencial, e que esta pessoa que até mesmo não te conheça venha te aceitar como único e suficiente Salvador. Desde já, Jesus, muito obrigado. Amém.